eu sinto muito não poder te chamar para um café hoje, mas já foi tudo que eu tive tempo de fazer. Enfim, eu estou entre uma reunião e outra, com 2 trabalhos, 2 testes de proficiência de línguas diferentes para fazer, TCC. Então eu tenho vários roteiros que eu considero muito legais para gravar aqui pro YouTube, mas eu não estou com tempo para isso. Só que eu sou um pouco perfeccionista e eu confesso que isso tem me parado muito. Isso daqui é tudo que eu tenho de roteiro. Eu não sei você, mas quando se fala sobre a história de Gideão, eu sempre me lembrava muito bem do fato de que Deus pediu para que todos os guerreiros que estivessem com muito medo fossem embora e não batalhassem. Então eu sempre mantive na minha mente, eu preciso não temer, eu preciso não temer. E a verdade é que eu sou muito, muito ruim nisso, porque a minha mente maquina 50 milhões de formas das coisas darem errado. Tem um texto de Eclesiastes que diz que quanto maior o conhecimento, maior a dor. Esse texto aparece em um dos meus filmes preferidos, no início dele. Não é um filme cristão, mas fala justamente sobre o fato de que, às vezes, muito conhecimento pode levar a gente a, na verdade, não fazer nada. E lendo essa história recentemente, eu percebi que, na verdade, Gideão era um cara que não sabia, que estava com muito medo, e ainda assim Deus escolheu a ele para fazer tudo aquilo que ele precisava fazer naquele momento. E eu comecei a me perguntar qual era então a diferença entre o medo de Gideão e o medo daqueles outros israelitas que Deus disse que não deveriam lutar. Para fazer uma retomada rápida da história, eu vou usar a minha Bíblia, que já tem uns 8 anos. E a história tá lá em Juízes 6. E começa falando que Gideão estava malhando trigo dentro de um tanque de prensar uvas, se escondendo dos inimigos. Quando Deus vai até ele, chama ele de valente guerreiro, além de dizer que o Senhor estava com ele. E o que ele responde pro anjo do Senhor é: se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém tanta calamidade? Então Gideão também não era uma pessoa que entendia muito bem os desígnios de Deus. E o que o Senhor responde é: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? E Gideão continua falando sobre ele mesmo, sobre como ele era incapaz, sobre como o clã dele é o mais pobre. E Deus fala: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. No versículo 22 fala que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor e exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe assegurou: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Depois disso, Gideão ainda pede mais 2 vezes sinais para Deus de que Deus estava com ele, de que ele realmente venceria. Então o tempo inteiro você vê um Gideão que tem muita convicção, que o temor do Senhor foi maior do que o temor dos inimigos, mas que está receoso. No versículo 34 de Juízes 6, chega a dizer que o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão, e é nesse momento que ele faz a convocação do povo de Israel. No capítulo 7, começa a falar sobre como o Senhor não queria que Israel caísse em soberba e achasse que foi pela força deles mesmos que eles venceram. E aí Deus faz algumas coisas para ir reduzindo o número de homens. A primeira delas, Deus fala assim: proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Então 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Deus faz outras coisas e esse número cai para 300. Seria Gideão e 300 homens contra o exército inimigo. E aí é no versículo 9 que acontece uma coisa muito interessante. Deus aparece para Gideão e fala assim: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tu tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem, então ficarás animado e terás coragem. E o que acontece? Gideão desce ao acampamento. Isso significa que Deus sabia e que Gideão de fato estava com medo. Lá Gideão ouve um sonho que o midianita teve e percebe que o Senhor de fato tinha entregado aquele povo nas mãos deles. E é bem interessante porque depois disso eles vencem a batalha, enfim. Mas o que ficou muito forte no meu coração foi essa diferença entre o povo de Israel e entre Gideão. Os dois tinham medo, mas a diferença era que Gideão estava disposto a ir até o fim pelo Senhor, a fazer as coisas ainda que ele não soubesse como fazer,
ainda que ele não tivesse dinheiro suficiente, ainda que ele não tivesse influência suficiente, ainda que ele não tivesse coragem o suficiente. O fato é que Gideão foi uma pessoa que escolheu fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Essa história me faz lembrar de como eu quero, mesmo nos dias mais difíceis, em que coisas difíceis acontecem ao ponto de eu falar: se o Senhor está conosco, como nos sobreveio essa calamidade, onde estão os grandes feitos do passado. Ainda que a situação à minha volta pareça que eu não tenho combatentes comigo o suficiente, ainda que na situação à minha volta pareça que os meus inimigos são grandes ou numerosos demais, ainda que me pareça que eu não tenha forças, ainda que me pareça que eu tenho muito medo, ainda que me pareça que eu tenho muito receio, o Eu Sou está comigo, o Eu Sou está conosco. É Ele que nos direciona, é Ele que já sabe que a gente tem medo e vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para superar isso. O plano é dele e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu queria compartilhar isso com você hoje e espero que o seu coração se encha de alegria, de esperança, de confiança nesse Deus que supera todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações e nos faz realmente desfrutar daquilo que é eterno junto com Ele no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. Até a próxima!